Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos fazendo um podcast Inclusão Eis a Questão. Prazer, eu sou a Fer. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Eu tô com um cara que eu gosto muito, que inclusive já veio aqui. E quando o assunto é bom e rende, e é um cara que eu tenho muito carinho, eu trago de volta mesmo. Porque todos aqui são muito bem-vindos. Porque esse canal não é só pra mim, é pra todos. Porque inclusão é a questão. Mas antes de mais nada, para deixar esse podcast ainda mais leve, eu quero falar uma poesia. Hoje não vai ser minha, vai ser de um poeta que eu gosto muito, chamado Paulo Leminski, que é assim: alguém parou para ver o mar, mas o mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. Adoro esse cara. Se vocês querem saber mais sobre ele, ele chama Paulo Leminski. Já que nós estamos gravando um podcast de sexta-feira, vamos deixar esse podcast ainda mais leve. E também eu quero agradecer aos nossos patrocinadores e agradecer também a FISC. Obrigado, FISC, pelo apoio aí, por estar junto com a gente nesse ano aí. Muito obrigado de todo o coração. Valeu, Lu. Valeu por acreditar no nosso trabalho. Tá bom? E aí, vou passar a bola pro meu amigo. Fala, Fabrício Montes. Oi, Fer, tudo Como bem? Como é que você tá, querido? Joia, graças a Deus, tudo bem. Ai, que bom ter você aqui de novo. Eu que agradeço, tava com saudade. Ó, e ele é meu médico, viu? Ele cuida de mim, da minha mãe, do meu padrasto. Ele cuida da família inteira. É um prazerzão receber vocês por lá também. Muito E bom, aí, né? O que a gente vai falar sobre hoje? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que eu acho que muita gente em casa tem essa questão ou conhece alguém que tem, que é o TDAH. TDAH, exatamente. E o que é o TDAH? Bom, TDAH, ele é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. O que é isso? É um transtorno do desenvolvimento infantil e que pode vir até a idade adulta. E vem geralmente, né, até a idade adulta, acompanha a pessoa na vida toda. E o TDAH foi visto que ele é uma dificuldade que muito tempo não foi diagnosticado, né? Passava-se assim com as pessoas como se, isso é a pessoa que ela não gosta de estudar, ela que é desinteressada, ela não tem muito prazer em estudar, não tira boas notas. E por muito tempo essas crianças foram tidas como crianças que ela é desleixada. Distraída, né? Foi vários... Não presta atenção. Exatamente. E aí viu-se que não, que isso era um transtorno, que se chamava transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Algumas dessas crianças tinham realmente isso. E o que é esse transtorno? Essas pessoas têm uma dificuldade em manter foco numa atividade única. Elas têm uma facilidade, são muito impulsivas, né? A gente quer tudo para a última hora. E tem uma grande dificuldade de concluir tarefas, de concluir processos. Faz tudo pela metade, começa uma coisa, vai em outra. Exatamente, faz tudo pela metade. Por vezes faculdades começam e não conseguem concluir, porque se cansam daquele tema e não dão continuidade, né? Quando tem que estudar para alguma coisa, vai deixando tudo para a última hora e procrastina até o final. Fica tudo em cima da hora, né? É o último grito, né? No último grito. No último grito, fica tudo pro último minuto. No isso final. Exato, isso não é uma coisa que a pessoa faz porque ela quer, mas se quando ela vê, já tá lá em cima da hora, né? Ela não consegue se programar, ela tem dificuldade em organizar o tempo. Ela não consegue se organizar. Isso. É uma dificuldade organizacional enorme. Ela não consegue se organizar ali na caixinha dela. Não consegue, aí quando chega na última hora, ela tenta fazer tudo, né, de muito à última hora. E muitas vezes faz com muito sacrifício isso tudo, né? Então esse transtorno acomete crianças a gente faz o diagnóstico a partir de 8 anos. Né? A gente já pode fechar o diagnóstico. E nessa idade, inclusive, a gente já pode implementar o tratamento. É interessante o tratamento nessa fase, porque é uma fase que está começando a alfabetização. Muito bom. E como é que a gente faz esse diagnóstico? O que ela precisa? Fala aí pra gente. Muito boa essa pergunta. O diagnóstico, ele é feito lá com a gente no consultório, com uma boa avaliação com o neurologista. E a gente vai avaliar o quê, basicamente? Os critérios diagnósticos para o TDAH, que são primeiro os sintomas positivos, né? Vamos ver se essa criança que passa com a gente tem ou esse adulto mesmo
tem esse diagnóstico, tem essa história de já ter começado antes dos 12 anos, essa desatenção, de ter uma desatenção importante no dia a dia. Às vezes é aquelas pessoas que você está conversando com ela e parece que ela não te ouve. Não tira atenção. Tá? Exato. No mundo da lua. Tá? Entendeu? Atenção em tudo menos em você. Tá totalmente longe, né? E é muito importante a gente fazer nessas pessoas, né, a avaliação neurológica completa, porque nós temos que descartar outras condições que são importantes também. Por exemplo, tem criança que tem muito autismo que às vezes confunde com TDAH. Então é importante fazer uma avaliação neuropsicológica. E nessa avaliação neuropsicológica é fechado os diagnósticos, né? E pode confundir também com dislexia, não pode? Pode também, que a dislexia é a dificuldade de ler e entender o que leu, né? Que seria essa outra... inclusive, a própria dislexia pode ser uma comorbidade do TDAH. Ou seja, uma coisa que vem junto, né? Então uma coisa puxa a outra, então. Uma coisa pode puxar a outra. Então o TDAH tem comorbidade, então? Tem comorbidade, sim. Vamos nessa, então aí você já fala qual a comorbidade da TDAH, então. Eu nem sabia disso, cara. Você viu? Você já pegou aí rapidinho as comorbidades. Dentre as comorbidades mais comuns, nós temos a dislexia, que é a dificuldade de ler e compreender o que leu. A descalculia, que é a dificuldade em fazer cálculos aritméticos, matemáticos, né? Temos também o transtorno do processamento auditivo. Esse transtorno é assim, a pessoa escuta perfeitamente, mas ela não compreende adequadamente o que ela escutou. Ela não consegue decodificar. Ela não processa aquilo, né? Então, hoje nós temos testes que nós fazemos que nós conseguimos detectar se a pessoa tem essa alteração no processamento ou não. E como então, é que faz esse teste é assim, é uma audiometria primeiro, né? para ver se ela ouve. Se ela ouve perfeitamente na audiometria, aí ela coloca um microfone e são soltado palavras de um lado e de outro do ouvido. E ela tem que decodificar uma e outra. E falando para a pessoa, para ver se ela consegue compreender 100% do que chega até o ouvido dela. Nossa, que legal, cara. É muito legal, né? Que massa. Além disso, tem a ansiedade também. Não é? Por quê? Porque essa questão da pessoa ter uma dificuldade nos estudos e tudo, vai provocando na pessoa uma certa ansiedade. Porque ela vê que ela estuda e não consegue tirar aquela nota, ou não consegue, né? Então isso vai frustrando um pouco ela também. Com certeza. Então ansiedade, depressão são outras comorbidades que podem estar junto com o TDAH e também tem que ser abordada caso elas estejam presentes. Então é muito bom você falar isso. Então, quais são os mitos de verdade sobre esse assunto? Assim? O que tem de mito e o que tem de verdade nisso tudo? Tem muito mito sobre TDAH, né? Muita gente acha que, por exemplo, que TDAH é frescura. Isso é o grande mito. Não é frescura. Ele é devagar, ele não presta atenção, ele é preguiçoso, né? Exatamente. E, por exemplo, a gente sabe que o TDAH, ele não é só uma alteração no comportamento. É uma alteração na química cerebral. Estas pessoas com TDAH têm baixa produção de dopamina, que é um neurotransmissor importante no cérebro. E por ter menos esse neurotransmissor, não faz conexão direito de um neurônio com o outro. E isso faz com que a criança não aprenda direito. Isso faz com que a falta de dopamina faz com que as pessoas queiram as coisas imediatamente, que elas tenham dessa via da satisfação delas. É assim, é tudo imediato, tudo imediatismo. Por isso que dá essa ansiedade. Então elas querem tudo pra ontem. Quando elas adquiriram uma criança, por exemplo, que morre de vontade de ter aquele brinquedo. Você deu aquele brinquedo, ela brinca 2 dias, não quer mais. Ela joga fora, quer outro. Então você vê essa via da recompensa, ela tá o tempo todo tendo que ser estimulada. Então fica uma criança cansativa, né, pros pais. Ela cansa também, cansa pra ela. Porque pra ela também. O cérebro tem que estar sempre ativado e aí não... Você entendeu? Porque o cérebro dela precisa dessa dopamina que não tem, então ele fica buscando essas fontes de dopamina nas coisas, né? Buscando prazeres imediatistas. E o adulto também pode fazer isso, se complicar muito com isso na vida adulta. Então, quando você trata o TDAH, além de você trazer foco e clareza para o dia a dia dessa pessoa, você também traz uma tranquilidade nesse sentido, de não ter que ficar procurando esse estímulo, porque você já está dando a dopamina na forma de comprimido. Que é os anfetaminérgicos, Ritalina,
o Venvanse, são vários, né? Tipo, o lisdexanfetamina, o metilfenidato, são as substâncias anfetaminérgicas que a gente trata o TDAH. Então, pra ter certeza, só fazendo exame, porque nesse mundo que a gente vive também, né? Eu acho que hoje a gente tá mais ansioso. Sim. E tá um pouco mais depressivo por vezes. Porque nada nos satisfaz, porque é muito estímulo e muita informação. Então, o mais indicado é procurar um neurologista. Exatamente. Sabe por quê, Fer? Porque, por exemplo, uma pessoa que tá ansiosa, ela tá pensando várias coisas ao mesmo tempo na cabeça, né? Tá passando várias ideias na cabeça dela. E ela não tá, às vezes, prestando atenção no que tá acontecendo ali na frente. Aí ela vai estar desatenta, mas não porque ela tem um TDAH, mas sim porque ela tá ansiosa. Com muita coisa. Com pensamento acelerado. O paciente com TDAH é aquele que, como você mesmo disse aqui, ele tá no mundo da lua. Ele tá ali, mas ele não tá pensando em nada. Só ele tá, ó, só de corpo. Só ele de tá, corpo. cabecinha dele tá viajando, literalmente. Né? Essa é a diferença do TDAH para quem tem ansiedade. A ansiedade, a pessoa não tá viajando, ela tá com a cabeça resolvendo outros problemas. Tá lá na frente. Tá lá na frente, no futuro. Então, acho que essa é a grande diferença, o grande ponto aí pra gente diferenciar um de outro, né? Mas a avaliação neuropsicológica, que é feita com testes parametrizados, que são pelo mínimo 4 a 5 dias de avaliação, né? É muito boa, porque parametriza tudo certinho. Separa o que é QI, memória, atenção. Todos os componentes são separados nessa avaliação. E esses remédios, eles dão muita... Tem algum efeito colateral? Ou ele tá mais tranquilo, esse negócio da Ritalina, das coisas? Exato, essa é uma ótima pergunta. É um preconceito que os pais têm também, né? Muitas vezes, né? Eu vou dar um remédio pro meu filho, é muito novo, né? Ou mesmo a pessoa adulta que nunca usou nada, fala, vou ter que usar um remédio nessa idade que eu já estou, né? Esses medicamentos foram muito estudados, as doses. Então, ela já tem muitos anos de acompanhamento disso. Já tem crianças com estudo com mais de 20 anos de segmento. E foi visto que quem usou e tinha indicação de usar se beneficiou muito com o uso do tratamento e não deu efeito colateral a longo prazo nenhum. O efeito colateral é mais a curto prazo. E o que é esse efeito colateral que a gente fala? Pode ser assim, uma questão de redução do apetite. Pode ser uma questão relacionada ao aumento da frequência cardíaca, por isso que não pode nunca passar esses medicamentos para quem tem problema cardíaco. Tem que sempre... Tem que ser feito Seria cardiológico junto com você também, pra ver se tá tudo bem. Exato, entendeu? Então, não pode passar para quem tem problema cardíaco, né? E a questão do sono que pode mudar, ou às vezes até mesmo pode mudar um pouquinho o comportamento, né? Tem algumas crianças que tomam Ritalina e não dão certo. Não ficam bem. Exatamente por isso que já chegou uma nova classe de tratamento, que é o atomoxetina, que é uma estimulação noradrenérgica, que é outro medicamento para essas crianças que não dão certo com a Ritalina. Então, já não dá, se não der certo com a Ritalina, já tem outro medicamento que pode dar certo. Então. Exatamente, é outra classe de medicação que não vai envolver anfetamina, né, que a gente fala, nem o lisdexanfetamina, que é o tal do Venvanse, né, nem nada disso. Então a gente tem vários métodos de tratamento hoje, e aí a pergunta muito importante é assim também. Fala aí. Sempre precisa de medicamento, TDAH? Isso que eu ia perguntar, sempre precisa de... Pra tudo hoje precisa de medicamento, sabe? Não é verdade? Isso é uma pergunta que a gente fica assim, será que precisa sempre? Eu sempre falo assim pros meus pacientes, que é igual uma ansiedade. Todo paciente com ansiedade tem que tomar remédio? Não, né? Porque se a gente for dar remédio pra todo mundo com ansiedade, vai acabar o remédio do mundo. Não precisa. É verdade? Então eu penso assim, ó. Tem que ser tratado, uma vez que diagnosticou o TDAH, ele tem que ser tratado. O único tratamento eficaz é com a medicação. Mas ele tem que ser medicado se fizer sentido para ele naquele momento a medicação. E o que é fazer sentido, né? Por exemplo, um adulto, ele está num processo de estudo que ele precisa de foco nesse momento, ou ele está num momento em que da vida dele, em que está sendo prejudicado, está trazendo sofrimento isso para ele? Se estiver trazendo sofrimento isso para ele, é hora dele tratar. Então, eu acho que é interessante isso. É igual a ansiedade. Se a ansiedade está trazendo sofrimento para alguém, é hora de entrar com tratamento. Agora, se não trouxe o sofrimento por enquanto,
vamos levando dessa forma e aprendendo a lidar, não é? Porque a pessoa foi adaptando com isso. O TDAH provavelmente ela tem desde a infância. Com certeza. Se ela já se adaptou, se ela é um adulto que tem um TDAH e já se adaptou plenamente com isto, não tem muito motivo da gente tratar se ela está bem, né? O TDAH, ele nasce lento, então a pessoa nasce com isso aí já. Ela nasce com essa diminuição da produção de dopamina desde a infância. Desde a infância. E vai aparecendo aquela criança que... E a síndrome, ela pode ser mista ou isolada. Como assim? Ela pode ser só a desatenção isolada, como ela pode ser a desatenção associada com a hiperatividade. Que é aquela criança que pula em tudo, sobe em tudo, pula o tempo todo, fica brincando, pula, igual, né? E totalmente hiperativa. Desmonta o custódio inteiro. Desmonta tudo. Corre pra lá, corre pra cá, pula, a mãe não segura aqui, tá indo pra lá, já foi pra cá. Então ela tem essa hiperatividade em conjunto, né? Aí pode ser hiperatividade com a desatenção, ou só a desatenção isolada também. E qual que é a diferença de cuidar de um adulto e cuidar de uma criança? Então, a diferença basicamente é que na criança, a gente gosta de fazer o diagnóstico diferencial. O que é o diferencial que a gente fala? É assim, ó. A gente pode ter uma criança que ela é uma criança com TDAH, que tem alguns traços de autismo, por exemplo. Às vezes as doenças, elas vêm combinadas. Então, a gente tem que, na criança, ter mais critério para saber, assim, é só o TDAH mesmo? É o TDAH o carro-chefe? Ou ele tem uma criança autista com sintomas de TDAH? Se tem alguma coisa associada uma com a outra. Que a criança nós temos que ter mais cuidado com isso, né? Com o adulto, ele já passou bastante tempo, então já ficou mais claro os sintomas pra gente, né? Então, às vezes, chega até a ser mais fácil o diagnóstico. E no adulto, na criança, o tratamento para mim é quase que 100% mandatório, porque a gente precisa dar para essa criança uma chance para ela conseguir aprender melhor, para ela conseguir melhorar a performance dela na escola. Já para o adulto, não. Se ele está adaptado, a gente pode optar, tratar ou não. Agora eu estou prestando um concurso, eu vou querer tratar. Agora não, agora eu estou numa fase que eu estou fazendo que eu já sei, que eu já estou tranquilo, eu vou parar o tratamento. É mais tranquilo para o adulto separar. E como é que a gente pode acolher essa criança na família, na escola? Como é que a gente pode fazer esse acolhimento? Isso é muito importante, viu? Quem tem um papel fundamental nisso, Fer, são as professoras. Porque as professoras comunicam os pais sobre essa desatenção, porque muitas vezes os pais não percebem que a criança é desatenta, ou que ela tá diferente de uma outra. Acha que é birra. Acha que é birra, acha que ela sempre foi mais agitadinha, então já é dela ser assim. Acha que o estudo não é pra ela. Né? Muitos pais chegam, eu sempre achei que o estudo não era para mim, pro meu filho. Mas como? O estudo é para todo mundo. Não é? Se ele tem uma dificuldade de estudo, de aprendizado, tem alguma coisa aí que nós temos que ver o que é, né? Então isso, as professoras indicam, mandam as cartinhas, encaminham pra gente. Então lá no consultório a gente consegue receber essas crianças, acolhê-las lá, orientar os pais de como tratá-las, né? E só não que pensar daí assim. a gente faz aquilo que a gente já tinha conversado. Você conversa com a escola, com os pais e com a criança. Porque senão, se você escutar só um, tem que escutar os três lados das coisas, então, né? Exatamente, precisa. E tá mais com criança, né? Nós precisamos de ter... Porque a criança, ela tem que ter... Pra gente fechar o TDAH, uma coisa importante. Ela tem que ter essa questão nos 3 contextos. Não pode ser só num lugar, né? Então, por exemplo, só a professora fala que é desatento. Quando você conversa com os pais, você vê que não tem desatenção em casa. Será que não é alguma coisa só que tá acontecendo na escola que tá fazendo isso? Um bullying que a criança tá sofrendo? Alguma coisa que naquele contexto ela fica daquele jeito? Então a gente tem que ver como a criança está no momento da consulta, como que ela se porta em casa, como que ela se porta na escola. Porque quem tem alguma coisa vai se portar do mesmo jeito nos vários ambientes. Exatamente, em todos os ambientes. Aí você fecha que tem mesmo, porque você vê que tá nos 3 contextos com aquilo, né? E como é que o TDAH impacta no trabalho também? Por causa de um adulto, por causa das coisas, como é que a gente pode ajudar? Exato. Nesse desenvolvimento profissional, nas adaptações que tem que fazer. Exato. No trabalho, o TDAH influencia diretamente, né? Com certeza. Porque uma pessoa com TDAH, ela vai anotar um recado, ela pode ser que ela esqueça, né? E isso pode ser mandatório para ela ser mandada embora, para você receber uma advertência, né? Então, o que acontece? É legal a gente fazer laudos. Então, quando eu pego um paciente com TDAH, eu escrevo um laudo, né? Para deixar com esse paciente, quando vem na avaliação neuropsicológica mesmo, a gente fechou que tem, além de medicar,
que vai já ajudar bastante a pessoa, é legal deixar um laudo com ela, não para que ela use todo momento, mas para que se o momento ela precisar, ela mostre ali que ela, né, tenha uma condição que facilitou ela a chegar naquele ponto. Porque é difícil, né, você não tiver um laudo, você falando a pessoa acreditar, né? É verdade. Não, tem muito disso. Eu acho que é frescura, né, Fábio? Exatamente. Eu acho que não, deixa ele lá. Não compreende essa situação, né? Vai embora logo. Exato, né? então... Aí ele fica sem trabalho, sem nada, é complicado. E a gente viu o pessoal com TDAH, eles têm demissões repetitivas às vezes, assim, né? Exatamente por isso, porque as pessoas sentem essa dificuldade que eles têm. Então, por isso que nesse caso aí, se tiver tendo esse prejuízo, já justifica um tratamento. Né? Um tratamento mantido contínuo mesmo. Porque ele não se mantém no emprego, coitado. Não é porque ele não quer, não é porque ele é desleixado, é porque ele tem uma dificuldade que precisa ser tratado ali, coitado. Exatamente. E aí gera um sofrimento com ele. Entendeu? Uma baixa autoestima. Porque ele fala, eu não dou conta, eu entro, acaba acontecendo uma coisa comigo, eu esqueço que eu não sei, pronto, já tô mandado embora. Vai baixando a autoestima. Então, sabe, é muito comum, inclusive, eu recebi pacientes que estão tratando depressão com o psiquiatra, me buscam lá, porque o psiquiatra indica pra avaliar se tem TDAH, a gente acha o TDAH, trata o TDAH, e o que acontece? A depressão some. Porque a pessoa fala, pô, tô dando conta de fazer as coisas. Aí, eu consigo fazer isso. Eu aprendo se eu quero agora. Então isso traz de volta um poder pra pessoa, sabe? De falar, eu posso, eu consigo. Né? Uma independência, né? Exatamente. Porque reverte, né? Se você passar medicamento ali adequado. E é interessante você diferenciar a dislexia, da descalculia, disso tudo, e saber que uma pode puxar a outra. Então, pra saber realmente só indo no consultório, fazer todos os exames certinho para poder fechar um diagnóstico. Exato, avaliando e para a gente conversar junto se compensa tratar, se era o momento certo para tratar, né? Então é a partir dos 8 anos. Exato, a gente fecha assim. A gente tem esse critério, né, de esperar até essa idade para começar. Quando você vê a bula das medicações, geralmente elas colocam a partir dos 7 anos. Dos 7 para frente já é habilitada para o tratamento, né? Mas a gente começa a tratar a criança geralmente quando ela entra na primeira série. Que é o momento que a gente precisa mais de um foco, de uma concentração. Antes disso, como o ensino é mais para socialização, mais para essa parte, né, lúdica, a gente não precisa tanto do Ritalina nesse momento. Mas dos 7 a 8 anos para frente, quando a criança já está na primeira série, que aí vai começar aquele aprendizado mais acadêmico, assim, né, mais didático mesmo. Para as provinhas e tudo. Então é importante aí sim ter um auxílio na alfabetização, tudo, né? Produto que vai fazer concurso, que tem aquela dificuldade de focar, de fazer as coisas. Exato. Aí precisa, vestibulares, né, que esse pessoal estão prestando, às vezes precisam também, né, desse auxílio. E aí, meu amigo, faltou mais algum recado que você queria dar? Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente falou bem completinho aqui. Eu acho que, assim, eu dei um abraço para todo mundo de casa, né? Eu agradeço novamente por estar aqui. Tô à disposição para outros assuntos, se vocês tiverem alguma curiosidade, tá? Pode mandar aqui pra Fer. Fala da tua clínica, Fábio. Eu tô na clínica aqui em Rio Preto, né? Chama Clínica Serene. Fica próximo ao Hospital de Base, ali atrás da CPFL, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, atrás da CPFL. E tá de portas abertas para receber vocês. Eu atendo neurologia aqui, atendo o Plano Unimed, Bem Saúde. E também as consultas particulares com a gente. Com certeza. E eu vou nele também, cara. Eu adoro. Ele é muito bom também. Ele me ajudou muito, viu? Vocês podem ter certeza disso. Muito obrigado, Fer. Eu agradeço. Obrigado por tudo e valeu por tudo. Você gostaria de fazer alguma pergunta para mim em relação à inclusão? Em relação à inclusão, Fer, eu acho que sim. Eu tenho uma questão que eu acho bem interessante de fazer. Pode fazer. Eu queria perguntar para você, nesse processo seu do podcast e nessa situação toda que você conhece por você participar e por você ver que você realmente trabalha com esse assunto e vai nas clínicas e vai nos lugares fazer esses exames e tudo. Eu queria perguntar para você hoje, qual que é a maior dificuldade que você encontra nesse processo de inclusão, especialmente falando na parte médica? Na parte médica? Eu vou falar. Então a gente chegou naquele momento de perguntas para ser. Na parte médica, tem duas coisas. Ou a gente às vezes não tem como chegar, porque só tem degrau. Ou também já aconteceu muito do profissional não me tratar muito bem, que é a atitudinal.
Mas graças a Deus, por mim, por você que eu conheço, por vários médicos, hoje eu sou muito bem tratada. Mas antigamente isso era muito complicado, porque quando eu queria falar alguma coisa que eu estava sentindo, os médicos não perguntavam para mim, perguntavam para minha mãe. E hoje os médicos me olham mais. Hoje eu sou vista. Naquela época parecia que eu era invisível. E hoje eu sou vista. Então eu acho que hoje, graças a Deus, tem acesso, tem tudo. Mas o que eu chamo bastante atenção para todos é a barreira atitudinal. É como tratar a pessoa com deficiência. Eu falo pessoa com deficiência como qualquer outra pessoa. Porque antes de ter deficiência ou qualquer outra coisa, ela é uma pessoa. Então, trate ela como uma pessoa normal. Uma pessoa mesmo. Então é isso que eu tenho pra dizer. Que hoje, pra mim, é mais tranquilo. Acho que eu tô mais adulta, hoje eu consigo argumentar mais, mas quando eu era pequena eu tinha bastante essa dificuldade. O pessoal perguntava pra minha mãe e não perguntava pra mim o que eu queria, o que eu gostava. E hoje não. Hoje as pessoas me enxergam mais. E você acha que essa questão de se enxergarem mais aconteceu devido a uma posição assim de mudança das pessoas em geral, né, para essa situação? E eu acho que sim, eu acho que houve duas coisas. Eu acho que houve um movimento meu de aparecer mais no mundo. Isso. E o mundo me viu também. Uhum. Né? O Romeu Kasumi Sasaki fala que a inclusão acontece quando a gente se coloca no mundo e a sociedade nos enxerga. Então, Muito bacana. É os dois movimentos, né? A inclusão acontecendo é uma adaptação para mim e para a sociedade. A sociedade se adaptou com a pessoa com deficiência, seja ela qual for, e a gente se adaptar a ela e a sociedade. Isso é muito legal. Muito bacana. E esse movimento já melhora muito. Lógico, precisamos melhorar mais ainda. Mas a sociedade eu acho que está um pouco melhor para isso. Muito bacana. Né? Então isso é muito importante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pode. As síndromes. De onde que as síndromes vêm? Quais você fala? A síndrome tanto do autismo quanto da TDAH, as síndromes raras que estão surgindo por aí. Então, o que é síndrome? A pessoa já nasce com isso. É genético. Exatamente, é uma pergunta maravilhosa essa. E de fato, sim, é genético, né? Então, nasce já tem no DNA da pessoa o desenvolvimento daquilo. Porque, por exemplo, o TDAH, baixa produção de dopamina, já é uma predisposição genética para aquilo. Tanto que você vê, às vezes, quando você faz diagnóstico na criança, você procura um dos pais, você acha o diagnóstico também. Então, você vê que tá vindo ali já da família, né? Então, também, o autismo, o que a gente vê? Às vezes não tem o autismo anteriormente, é um caso novo, né? Mas o que a gente começou a perceber nos estudos relacionados ao autismo? Por que tem aumentado o número de autismo de um tempo para cá? Porque de fato aumentou, né? E quando a gente vê, o comportamento da mulher na sociedade mudou. Porque antigamente, as mulheres tinham filhos muito mais novas. Verdade. E a célula original, que é o óvulo, da onde iniciavam essas crianças, eram óvulos que eram mais jovens. Hoje a mulher deixa para ter filho com uma idade mais avançada. E isso, o óvulo também fica mais gasto. Porque o óvulo já nasce com a mulher o tanto que ela vai ter, né? Ela fica já armazenado ali. Quanto mais tempo armazena, mais o material genético pode ter alterações. Envelhece, né? Envelhece. Então, o óvulo mais envelhecido favorece o desenvolvimento das doenças genéticas, como as síndromes, por exemplo. Então, síndromes raras, autismo, síndrome de Down, tudo pode estar ligado com esse óvulo que ficou mais armazenado mais tempo. Entendeu? Então não é porque cresceu, mas também porque hoje a mudança na sociedade mudou. Mudou a forma dessas crianças serem concebidas, né? Em vez de serem com a idade materna mais nova, agora olha, eu tô pra te perguntar isso faz tempo. Deixa eu perguntar, e vem na minha cabeça e deixa eu perguntar pra ele. Não, maravilhosa essa pergunta. Então é isso, meu querido. Eu agradeço muito de novo. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Opa. As portas estão sempre abertas de você.
Esse cara é demais, eu só gosto mais dele de todo o coração. E tamo junto. Agradeço. Agradeço. Quer falar mais alguma coisa? Algum recado mais? Não, só deixar um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Um beijo. E Até até mais. o próximo episódio. E clica lá. Aproveita e já se inscreve no canal, dá aquele like. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Porque sem eles eu não estaria aqui trabalhando, levando todo o conhecimento bom. Dessa forma, obrigado a todos. E um grande beijo. E até o próximo episódio. Valeu!